Vejamos agora o que diz o texto, a fórmula e a classificação morfológica. Veja-se como fica segura a classificação morfológica e a própria definição das palavras, se sua análise tiver como base a fórmula da oração e a sintaxe. Vamos ver com o professor Francisco Deck? Observem bem para a neopedagogia o que seria o nome. Nome é a palavra que ocupa ou pode ocupar a posição 1 da fórmula da oração. E tem ou pode ter determinantes concordantes. Confirme tudo isto nos exemplos. Observem aqui, nome. Ocupa a posição 1. 1, 2, 3. Nome é ocupando a posição 1. A tua presença foi importante. Presença foi importante. Posição 1, nome. Um não bastou. O não é advérbio. A classificação natural dele é advérbio. Mas é na oração, no contexto, que se classifica com segurança. Este não aqui é substantivo. Choca para aquele que decorou que não é advérbio. Mas aqui ele é nome. Nome é a palavra que ocupa ou pode ocupar a posição 1. Aqui o não pode ocupar a posição 1, então ele é advérbio. Nós estamos dizendo alguma coisa do não. Então, não é advérbio, aqui é um nome. Tanto assim que trouxe um ad nome. Um não. Olhem aqui a beleza. Quanta gente acha que é adjetivo porque indica qualidade. É um conceito semântico, mas realmente ele é um nome. Observem que ocupa a posição 1. Nome é a palavra que ocupa a posição 1. Vejam que até trouxe ad nome, concordante ainda. Feminino singular, porque o seu determinado é feminino singular. Feminino singular, feminino singular. E vejam bem, atraiu até a concordância do verbo. O verbo provoca, ele concorda com o nome 1. O nome 1 provoca a concordância do verbo. Terceira pessoa do singular, porque beleza corresponde a ela. Ela influiu muito. Verbo. O que seria verbo? Verbo. Uma palavra importantíssima. Nome e verbo são os dois grandes líderes dentro do texto. Verbo é o ocupante exclusivo da posição 2. Só ele que ocupa a posição 2 da fórmula da oração. Só um verbo, simples ou composto. Bom, da posição 2 da fórmula da oração, evidente. E funciona como determinante máximo dentro da oração. Olhem, determinante, determinado, determinante, determinado. Seta dupla, porque é o determinante máximo, o maior, o grande determinante, aquele que diz mesmo alguma coisa na oração. O boato correu rapidamente. Tá? Então, o verbo ocupa a posição 2. O invasor tinha transgredido o acordo. Um verbo composto. A gente sublinha e marca o conjunto do verbo composto com o número 2, com o código numérico 2 da fórmula da oração. Então, verbo tinha transgredido. É aquele que diz alguma coisa do nome 1. E a posição normal dele é na posição 2. A normal. Mas pode haver variações. Nome 3. Depois do verbo, numa oração normal, se espera complemento se o verbo necessitar. Porque nós temos verbos completos e verbos incompletos. O incompleto exige complemento. Nome 3 são os determinantes completivos verbais, são complementos. Pode também ser ocupante da posição 3 e o pós-verbo de ligação. Vocês sabem que na língua portuguesa temos verbos e verbos de ligação. Milhões e milhões de verbos, mas verbos de ligação apenas, ou verbos de ligação apenas 7. São os normais. Preciso de ajuda. Olhem aqui o nome 3 com preposição, iniciando com preposição, tá? É o 3. Eu preciso, verbo 2, e de ajuda é o nome 3, é o complemento verbal, que aqui o verbo está impondo a preposição de. Nós vamos estudar isso na regência. Esta ave tem fome. Um grupo nominal, mas ave que é o núcleo, é o nome. Tem. Verbo incompleto. Tem o quê? Fome. Complemento verbal. O nome 3 é complemento verbal.
nome pode ocupar a posição 3. Marcos é advogado. Olhem aqui verbo de ligação, um dos verbos de ligação. Nós temos aqui Marcos, advogado. Ele determina, tipifica o Marcos. E esse dá uma força, faz uma ligação. Mas ele é o 2, porque ele é conjugado, ele é líder, ele concorda com o nome 1, e faz a ligação. Este é o nome predicativo, 3. Não é objeto direto, objeto indireto. Nome predicativo porque ele qualifica, tipifica o sujeito aqui. Advérbio, a palavra advérbio significa junto do verbo. Ad, junto. Vérbio, junto do verbo. Advérbio é a palavra circunstanciadora, acessória do verbo. Circunstanciador, que dá circunstância do tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de causa. Enfim, nós vamos estudar o advérbio um dia e vamos ver todos os tipos de advérbio. Então, advérbio é a palavra circunstanciadora acessória do verbo. Acessória porque, marca-se com traço pontilhado, porque pode se deixar fora, muitas vezes. Não é integrante, não é essencial, não é regido. Possui natureza nominal, quer dizer, quase sempre é um nome, natureza nominal, e ocupa a posição 4 da fórmula da oração. A circunstância ocupa a posição 4. E essa circunstância pode ser expressa por verbo, por um grupo nominal, por uma oração, como quiserem. Não trabalhamos em feriado nacional, aqui um grupo nominal, que é advérbio, em feriado nacional. O núcleo é feriado, é o nome, o feriado, Ela saiu hoje, esse hoje significa neste dia, que veio de inoc die, oggi, inoc die, do latim. Então, isso aqui tinha natureza nominal. Nome tem também posição 4. Histórico, como é aqui, ou podia-se dizer nesse dia que então o dia iria ser o nome que ocupa a posição 4. Adnome, assim como temos advérbio junto do verbo, temos adnome junto do nome. Como temos complemento nominal também. Adnome é o determinante acessório do nome. Acessório, traço pontilhado. Se esse determinante do nome for regido, será considerado complemento nominal. Termo integrante, complemento. Mas vai aparecer depois o exemplo. Aqui é termo acessório, traço pontilhado. Bem, termo integrante é o complemento. Ambos sempre serão ocupantes da posição 5. Tanto o adnome como o complemento nominal, que tem traço compacto, O nome adnome, que é o tradicional aposto, porque é nome junto do nome. Ad significa junto de, Então, nome adnome. Igualmente é considerado determinante 5. Eu acho que nós vamos fazer desfilar os 3 aqui. Vamos ver? Olha aqui, as árvores robustas, um adnome ocupando a posição 5, tipificando árvores, determinando árvores. E aqui, todos têm medo de terremotos. Olha, medo de, a palavra medo precisa ter complemento. Todos têm medo. Medo de quê? Se perguntaria. De terremotos. Complemento nominal. É um complemento regido, preciso disso aqui para expressar um pensamento. Manuel tem aversão a remédios. A aversão é nome. A aversão é nome. A aversão a remédios. Complemento nominal. Completa um nome. Determinante integrante. Determinante integrante. Determinante acessório. Já foste a Roma? A cidade eterna? Já foste a Roma? Que Roma? A cidade eterna. Então nós temos aqui, esse é a cidade eterna, que é um aposto, nome depois desse nome, nome que determina esse nome, explica este nome, aposto explicativa. Encontramos João. Quem é esse João? Com outro nome eu digo, o irmão de Léo. João, irmão de Léo. Olhem aqui, um grupo nominal, mas o líder é nome, nome ad nome, aposto de João.